Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Professor Tiago Araújo aqui na área. Vamos iniciar o nosso primeiro aulão relacionado à prova da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Nós vamos discutir nessa nossa aula alguns pontos principais, nós vamos discutir algumas questões lá da nossa plataforma e nós iremos tirando algumas dúvidas referentes a alguns assuntos específicos, aqueles assuntos que caem em prova e que a banca Sebrasp ela vem trazendo aí, arrepiando nas suas avaliações, tá? Olha só, vamos lá. Observe o indicativo abaixo e julgue o item a seguir. O que é que você vai fazer quando você encontrar uma questão assim? Você não vai fazer a leitura logo do mapa. Você não vai fazer isso. Eu quero mostrar isso para você. Você vai primeiro no item seguinte. Por exemplo, aqui, ó. Essa é a questão, certo? Essa aqui é a questão. Você vai ler a questão, tá bom? E aí você não vai entender nada. O que é que vai acontecer? Você vai voltar lá na alternativa, lá no fragmento, e você vai fazer a leitura. Por quê? Porque quando você for observar a questão, você vai ver do que a questão ela vai se retratar, ou o que ela vai indagar para você. E aí você volta para o fragmento. Olha só, se liga. Uma forte característica da população brasileira é sua população predominantemente urbana, sendo as regiões sul e sudeste as mais populosas devido à sua alta concentração demográfica, principalmente nas grandes cidades. E aí? Comparado ao que nós já falamos até agora, essa questão aqui nós já matamos. Ela está incorreta. Mas ela está incorreta por quê? Se liga. Nós temos aqui a porcentagem da população que vive em área urbana no território. Dá uma olhada. Ele está pedindo para você fazer uma relação com o mapa. Mas, professor, aqui está um pouco diferente. Veja, a questão ela está falando sobre população rural, em detrimento da população urbana. Urbana, tá bom? Então, nós vamos ter aqui, ó, o Brasil, 85% da população vive nas cidades, então é um conteúdo que você pode colocar aí no teu resumo. 85% da população vive nas cidades. E as regiões de maior concentração, relacionado às cidades, nós vamos ter a região sudeste, seguido da região centro-oeste, depois a região sul, depois a região norte, depois a região nordeste. Olha só. Então, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar. E aí, o que é que a questão pede? Olha só. O que é que a questão vai pedir? Uma forte característica da população brasileira é a sua população predominantemente urbana. Até aqui está certo. Até aqui a questão ela foi extremamente feliz. Mas aí ele vai jogar tudo no lixo quando ele fala assim, ó, sendo as regiões sul e sudeste as mais populosas devido à sua alta concentração demográfica. Aqui está errada. Primeiro, quando esse termo ele é usado populoso, o termo populoso remonta ao quantitativo geral da população, tá? E mesmo assim, a região sul não é a mais populosa. Nós temos a região sudeste e a região nordeste. Alta concentração demográfica, principalmente nas grandes cidades. Isso é verdade? Olha aqui, ó. Não. A região sul apresenta-se em terceiro lugar. Em segundo lugar, nós vamos ter a região centro-oeste e a região sudeste. Portanto, essa alternativa ela está errada. Entenderam? Olha, aí você pode estar dizendo assim, mas professor, me diga uma coisa. Por quê? Deixa eu voltar aqui, só para a gente analisar. Por quê que nesse mapa aqui, nós temos a região sudeste que apresenta uma grande concentração populacional, tendo 93% da sua população nas cidades. Se você observar a região sudeste, se você assiste noticiários, você vai ver
que muitas, e olha, eu vou dizer, viu? Muitas cidades, praticamente quase todas as cidades do estado de São Paulo, são cidades de extrema importância na economia regional, que são chamadas de cidades satélites. Essas cidades, elas apresentam um embasamento econômico muito forte. E essas cidades, elas apresentam uma alta concentração populacional. Por ser uma área de alta concentração populacional, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um território onde cidades elas irão se desenvolver devido à densidade da infraestrutura. Essas cidades que, segundo o IBGE, são consideradas cidades e não municípios a partir de 10 mil habitantes. Então, a grande configuração populacional da região sudeste remonta a cidades e não municípios. Mas uma cidade foi município. Preste atenção. Para o IBGE, é considerada cidade uma área que apresenta uma situação maior do que 10 mil habitantes. Fora isso, é município. Mas, professor, a minha cidade, por exemplo, Arapiraca, é o município de Arapiraca, certo? Uma cidade é um município, mas nem todo município é uma cidade, porque muitos municípios não apresentam quantitativos populacionais acima de 10 mil habitantes. Deu para entender, pessoal? Então, ó, nem todo município é cidade, mas toda cidade foi e é um município. Lá na nomenclatura você pode ter o município de Arapiraca, o município de Maceió, o município de Salvador, o município de Natal, mas a configuração ou a forma exata de se falar exatamente, de uma forma até geral, é a cidade, né? E algumas áreas, regiões metropolitanas. Tudo bem? Então, não saindo aqui muito do nosso assunto, voltando para cá, veja que nós temos a região centro-oeste como uma área de região fortemente urbana. Lembrando que quando nós falamos nessa questão da urbanização, o Brasil ele se tornou predominantemente urbano lá por volta dos anos 60, 70 e 80. Foram 20 anos em que a população ela começou o seu processo de transformação, em que essa transformação ela mudou a configuração, né? Nós tínhamos uma população tipicamente rural, agora, a partir de 60 a 70, nós vamos ter uma população predominantemente urbana.